Com alegria, neste dia, estamos entrando no livro de Juízes e vamos deixar aqui alguns comentários. O título do livro dos Juízes provavelmente foi sugerido pelo versículo 16 do nosso capítulo, do capítulo 2, que vamos estar meditando daqui a pouco, que diz: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Os juízes eram pessoas cheias do Espírito Santo, que em épocas de emergência nacional conduziram o povo à guerra, às lutas, a tudo que foi vivenciado por aquele povo naquela época. E depois também de libertá-los da opressão estrangeira, continuavam dirigindo os destinos daquela nação, e havia paz quando eles estavam na ativa, quando eles estavam ali exercendo, aquilo pelo qual o Senhor chamou cada um deles para estarem ali fazendo, exercendo acerca da nação de Israel. Exerciam as funções de magistrados, militares e civis, mediante convite feito a duas tribos ou mais para realizar uma ação conjunta entre elas, vários dos juízes prepararam o caminho para a união das 12 tribos na futura monarquia. Na tríplice divisão da Bíblia hebraica, lei, profetas e escritos, o livro dos juízes ele acha-se entre os profetas. O livro dos juízes também contém a história dos 13 juízes que governaram Israel desde a morte de Josué até a época de Eli e Samuel. E é possível também que alguns dos juízes tenham governado simultaneamente em diferentes regiões. O livro dos juízes abrange um período de aproximadamente 400 anos. Pensou 400 anos, aqueles juízes dominaram ali, inspirados por Deus, levantados pelo Senhor para estarem ajudando ali ao povo de Israel. Juízes é um livro valioso pelas provas históricas que apresenta sobre o desenvolvimento da religião de Israel durante os primeiros anos da conquista. O livro também abrange períodos de transição que se iniciam com a vida incerta desintegrada das tribos até organizar-se uma federação que finalmente culminou na formação da monarquia. As lutas das diversas tribos com seus problemas individuais no meio de uma população estrangeira são vistas com maior clareza no livro de Juízes do que no Pentateuco e mesmo no livro de Josué. Conquanto profetas posteriores tenham feito apelo mais vigoroso à consciência do homem, o livro dos Juízes nos apresenta uma filosofia da história que demanda a atenção do crente moderno. O descuido das ordenanças do Senhor e a adoração de deuses falsos conduzem ao castigo, ao passo que o arrependimento sincero proporciona o favor divino. O fato de que Deus trata com a nação em face da atitude desta para com as leis morais divinas merece hoje também nossa consideração, porque assim devemos agir para com a lei do Senhor. O autor deste livro, na verdade, há ausência de informação precisa. Então são várias sugestões, têm sido várias delas apresentadas com respeito ao autor do livro dos Juízes. A opinião mais aceita é que Samuel, além de seu cargo de profeta, compilou o livro. A época em que foi escrito este livro pode ter sido durante sua retirada da vida pública, quando Samuel se retirou da vida pública, provavelmente ele compilou este livro. A evidência interna insinua que o livro já estava em circulação mesmo antes de Davi conquistar Jerusalém. Sem dúvida alguma, o escritor empregou escritos deixados por juízes anteriores, relativos à época e aos acontecimentos de seu respectivo governo. Então, nós temos aí um pequeno relato acerca, uma introdução acerca do livro de Juízes. Entrando então agora no nosso estudo de hoje, que está no capítulo 2, de Juízes, a partir do versículo 6 até o 19, nos diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas é o tópico aqui neste momento importante para nós entendermos este primeiro texto, primeiro capítulo que vamos estar estudando por estes dias. Amém? O povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor a qual ele fizera a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás.
Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, abandonando-o e servindo a Baalins e Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos expoliadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha dito, e como lhe tinha jurado, e estavam em grande aflição. Mas o Senhor suscitou juízes que os livraram da mão dos que os espojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos seus juízes, pois se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais em obediência aos mandamentos do Senhor. Não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, ele era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas, depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Até aqui o versículo 19. Nós vimos, em Josué ainda, quando ele falou todas as coisas que Moisés havia anunciado, falou, das maravilhas que o Senhor fez, dizendo que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Eles também prometeram, e aquelas palavras mentirosas, porque naquele momento de repente até estavam crendo que fariam isto. É por isso que nós, como seres humanos, não podemos confiar no braço de carne, em nós mesmos, porque muitas vezes estamos até com desejo de estar obedecendo ao Senhor, mas daqui a pouco estamos mudando de ideia. Então que neste momento nós tenhamos as nossas mentes, os nossos corações, na verdade, voltados para o Senhor, que prometamos e cumpramos, que busquemos o Senhor diariamente como temos feito. Se você busca o Senhor diariamente, torna-se mais difícil você abandoná-lo, não é verdade? Então eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o que é que nós temos feito também que porventura possa estar sendo mal aos olhos do Senhor? Será que de repente até deixarmos de fazer coisas, porque muitas vezes não cometemos coisas, pecados, mas deixamos de fazer também o que é certo. Então quando nós abandonamos o primeiro amor, no sentido de estamos indo à igreja, estamos buscando o Senhor, mas não estamos obedecendo plenamente à vontade do Senhor para as nossas vidas, então estamos pecando e somos entregues a situações difíceis. Então se nós estamos vivendo uma tribulação, vamos perceber, vamos junto com Deus buscar o Senhor, vamos procurar entender por que isto está vindo sobre a sua vida. É uma provação que Deus também permite, Ele nos prova para nos aprovarmos, está nos aprovando, não é verdade? Então que nós também possamos estar pensando justamente nisto, crendo que Ele está testando, que está nos provando para nos aprovar. Ou será que verdadeiramente estamos sendo castigados? Porque muitos dizem, o Senhor não castiga. Se a Bíblia própria fala, o Pai castiga quem ama. Ele não tem prazer, como você, como pai, como mãe, sendo um bom pai, uma boa mãe, na medida humana, você não tem prazer quando você castiga seu filho. E eu creio, e é assim, porque eu também sou mãe. Nós sofremos até mais do que ele que apanhou, do que ele que sofreu o castigo. Então o Senhor não tem prazer nisto, Ele quer nos abençoar totalmente, diariamente, todos os dias das nossas vidas, não é verdade? Então se tem alguém, que Deus tem levantado para estar lhe orientando, para estar falando a você do seu amor, da vontade que Ele tem para a sua vida, ouça essa pessoa, porque essa pessoa, como Josué, como aqueles juízes que foram levantados, têm sido levantados, pode ser o seu pastor, o seu apóstolo, um obreiro, não importa, aquela pessoa que Deus tem levantado para estar ajudando
observe, ouça o que aquela pessoa está falando e orientando, porque na verdade é o próprio Deus usando aquela pessoa para me falar, para falar também ao seu coração. Então que neste dia possamos esquecer tudo que nós estamos fazendo contra a vontade do Senhor, os baalins que estamos servindo, a vontade da carne. Vem mais uma vez, como eu já falei em outra oportunidade, esta festa mundana, que nós possamos estar vigilantes, não deixemos entrar nem mesmo por televisão, pela nossa tela, dentro da nossa casa, essa maldição, na verdade, essas imagens torpes, para que não pequemos contra o Senhor. Sabemos sim, se tem um chefe de família, o seu marido não é cristão e ele vai querer colocar, vá orar. Você realmente vai até aconselhar que ele não faça, mas se ele insistir, tenha sabedoria, ore, fale com o Senhor, e que você pode até ver, ele de repente ele mesmo chegar a levantar e desligar a TV. Mas vamos estar ligados com o Senhor nestes dias, seja em retiro, seja dentro da sua própria casa. Não vamos nos esquecer da vontade do Senhor, que é boa, perfeita, agradável. Ele só tem o melhor para nós e é por isso que Ele quer que estejamos o tempo todo servindo. Não vamos entristecer o coração do Senhor, mas vamos servir, porque aquilo que nós estivermos fazendo diariamente diante do Senhor vai estar agradando ou desagradando, não existe meio termo. Então que nós possamos agradá-lo. Amém? Querido Deus, entregamos em Tuas mãos a meditação deste dia, Senhor. Entregamos em Tuas mãos todas as pessoas que porventura venham participar conosco. Ó Senhor Deus, que o Senhor entre em seus lares, que o Senhor nestes dias repreenda, Senhor, o espírito da morte nas famílias, que muitos que estão decididos a participar, ó Deus, dessa festa mundana, terrível, Senhor, sejam entristecidos, sintam algo no coração, uma tristeza tal, que não estejam ali participando. Eu te glorifico, ó Deus, porque há muitos anos na minha vida eu estava numa festa dessa, nunca fui mundana, nunca bebi, nunca fumei, mas gostava de ir pro carnaval, ficar ali, que não é como hoje, a violência é como está, mas ali paradinha, assistindo, passando uma coisa e passando outra, e ali naquele momento, o Senhor, estava eu e minha irmã, e o Senhor no meu coração, mas foi um gelo assim, ó, que veio, eu quero ir embora daqui. E naquela época eu gostava daquele cantor, Moraes Moreira, e justamente de longe eu ouvi o trio dele vindo tocando, né? E eu fiquei alegre porque eu ali em pé na Praça Municipal, eu ia ouvir, eu ia prestar atenção, ia pular ali mesmo, né, com as músicas dele, e me lembro da cena. Aí ele passou assim, levantou alguma coisa assim, ele com um colar de havaiana, com uma bermudinha bem curtinha, e ali naquele momento, quando eu olhei assim para ele, mas veio uma frieza tão grande, acabou todo o desejo, todo o encanto de assistir, de participar daquela festa ali naquele momento. E naquele instante, eu só ficava imaginando como é que eu vou chamar minha irmã, que ela também gosta e ela quer ficar aqui, e eu sentindo aquela coisa toda, e uma luta. Foi quando eu peguei ela assim pelo braço, ela foi junto comigo, chegou num lugar que dava para conversar, eu peguei e disse assim, ô Glória, não sei, não perdi toda a vontade de estar participando, de estar ali, de estar ouvindo, né, de estar neste meio. Ela disse, Marinha, que chama assim, minha irmã, eu também senti, só que eu já estava imaginando como é que eu ia falar com você. E dali para cá Deus operou, naquele ano mesmo eu me converti, foi uma bênção. Então Deus é maravilhoso. Então que Deus faça isso, esse esfriamento no coração do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, de algum familiar que você está intercedendo, para que não vão. E se for, o Senhor faça como Ele fez comigo e dê a vitória. Amém? Então louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, apresento, continuando em oração, Deus, diante de ti, glorificando o teu nome por aquele dia, Pai, que o Senhor me arrebatou das mãos do maligno. Tu sabes, nunca fui uma pessoa de me envolver com muitas coisas do mundo, Senhor, mas não importa, eu estava perdida e precisava da salvação. Que este ente querido da tua filha, do teu filho, ó Deus, possa sentir o mesmo e possa vir, Senhor Deus, a receber a glória, a bênção do Senhor sobre a sua vida como livramento e salvação. Entregamos estes dias nas tuas mãos e decretamos vitória para o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando vocês com amor em Cristo Jesus, missionária auxiliadora Freitas.